preciosa, bendita, maravilhosa, poderosa palavra de Deus. 6 dias depois, tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular, a sós, a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram resplandecentes, de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro no mundo as poderia alvejar. E lhes apareceu Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles apavorados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com eles, a não ser Jesus. Curve sua fronte, vamos orar mais uma vez. Querido Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, nos reunimos, Senhor, diante da tua face, buscando a tua misericórdia, rogando que neste instante o Senhor fale aos nossos corações, fale à nossa alma, ministre, Deus, poderosamente, no poder do teu Espírito Santo, abrindo o entendimento da nossa cabeça, do nosso cérebro, Senhor Deus, da nossa alma. E mais que isso, nos incomode a colocar em prática. Nos incomode, Senhor, durante a noite, durante o dia. Nos incomode a viver a tua palavra. Vem poderosamente na nossa consciência, trazendo tudo que a gente está aprendendo aqui. Para que a gente, Senhor, venha refletir cada vez mais em nossas vidas a santa imagem gloriosa do teu Filho amado, Jesus Cristo. Assim, em nome de Jesus, nós te agradecemos e todos nós digamos amém. Irmãos, esta semana foi revelado o novo relatório sobre religião nos Estados Unidos, feito pelo Departamento de Estado norte-americano. Segundo o documento, pelo menos 70 mil cristãos estão presos na Coreia do Norte por serem cristãos. Neste relatório foi revelado um caso que aconteceu em 2009 e só foi revelado agora, que uma criança de 2 anos foi condenada à prisão perpétua porque a sua família foi encontrada com uma Bíblia em casa. Uma criança de 2 anos foi condenada à prisão perpétua, porque a sua família foi encontrada com uma Bíblia em casa. A Coreia do Norte, país comunista, figura como número 1 de perseguição aos cristãos em todo o mundo. Quando ouvimos notícias como estas e olhamos ao nosso redor, percebemos, irmãos, que há nos dias atuais uma agenda de perseguição sendo preparada contra a Igreja de Cristo em todo o mundo. Isso não é novidade. O que isso tem a ver com o texto que a gente acabou de ler? Preste atenção. Os primeiros crentes que receberam o Evangelho de Marcos estavam vivendo exatamente sob perseguição. Muitos já tinham sido queimados vivos como tochas para iluminar Roma. Outros tinham sido jogados aos leões famintos, outros estavam presos
e outros estavam ameaçados de perder tudo e serem também mortos. Portanto, ler sobre a transfiguração de nosso Senhor era um alento de esperança ao coração dos cristãos que estavam naquelas condições, porque esta é uma revelação da glória que aguarda o crente na eternidade. A promessa que nosso Senhor fez no versículo 1, capítulo 9, começa a se cumprir 6 dias depois que Pedro confessa que Jesus é o Messias, e também de Jesus ter desafiado os cristãos a tomarem a sua cruz, negarem a si mesmo e segui-lo. Este, irmãos, é um dos textos mais intrigantes de toda a Bíblia. Mais intrigantes. Aliás, é um dos textos mais magníficos e um dos mais intrigantes. Mais magnífico por causa da majestade que ele revela. E mais intrigante porque não existe nada similar na literatura antiga. Não há nenhuma analogia, inclusive na própria Bíblia ou na literatura extra-bíblica, nos apócrifos, nos pseudoepígrafos, na literatura rabínica, no Nag Hammadi ou na literatura helenística como um todo. Ninguém escreveu sobre uma experiência de transfiguração, absolutamente ninguém. No entanto, na história, muitas tentativas foram feitas de interpretar e classificar a transfiguração de nosso Senhor, não como um evento sobrenatural, mas apenas como um evento mitológico, como um mito. Será se isso foi realmente um mito, apenas um mito? Se faz necessário, antes que a gente prossiga para o verdadeiro entendimento da transfiguração, vermos o que não é a transfiguração. Então, em primeiro lugar, a transfiguração não é uma adaptação mitológica greco-romana. Ela não é uma mitologia da Grécia e não é uma mitologia romana. A ideia greco-romana do homem divino, ela é comumente adotada por teólogos liberais e outras seitas para explicar que o que houve aqui com Jesus foi apenas uma apoteose metafísica. O que é isso, pastor? É quando o homem se torna Deus. Como Hércules, por exemplo, da mitologia grega, que por seus atos heróicos foi premiado em se tornar Deus. Não, Jesus não é isso aqui. Por quê? Porque Jesus não é um homem endeusado. Jesus é Deus encarnado. Então não tem nada a ver com a mitologia grega. Segundo lugar, a transfiguração, ela não é um sonho, nem uma epifania e nem uma angelofania. Não foi, o que ocorreu aqui, não foi o mesmo que aconteceu com José do Egito. Também não foi uma epifania, porque a epifania é a experiência de Deus irromper o humano. O que nós temos aqui é o humano irrompendo o divino. Então também não foi uma epifania. E também não foi uma angelofania, como aconteceu, por exemplo, quando o anjo do Senhor apareceu a Abraão em Gênesis capítulo 18. Em terceiro lugar, a transfiguração não é uma história da ressurreição retrocedida. Não é uma história da ressurreição retrocedida. Alguns estudiosos dizem que Marcos errou. Marcos errou ao escrever seu livro, colocando nessa posição do livro a história, um relato da ressurreição de Jesus que já tinha acontecido. Então é como se Marcos tivesse pego algo que já tinha acontecido e jogado dentro do livro de um modo aleatório. E isso não foi verdade. Por que não foi verdade? Porque a transfiguração está diretamente ligada ao contexto anterior, principalmente a confissão de Pedro, no versículo 31, e ao versículo 1
do capítulo 9. Pois bem, estas são algumas considerações negativas do que não é a transfiguração. O que é então a transfiguração? A transfiguração é a revelação da majestade de Deus em Cristo, preparando a ele e seu povo para a cruz e para a glória. Eu vou repetir isso aqui. A transfiguração é a revelação da glória, da majestade de Deus em Cristo, preparando ele e seu povo para a cruz e para a glória. Isso vai ficar mais fácil de entender quando nós dividirmos esta proposição nas seguintes afirmações. Em primeiro lugar, a transfiguração, anote aí, é revelação. A transfiguração é revelação. Volte comigo ao verso de número 2 e 3, por favor. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a sós a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram resplandecentes de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro do mundo as poderia alvejar. Observe, tinha-se passado 6 dias, ou seja, quase uma semana, em que Pedro, ele confessou que Jesus era o Messias. Mas agora nosso Senhor vai lhe dar uma revelação bem mais grandiosa do que o mero entendimento de que Jesus é o Messias. O mero entendimento teórico, técnico. Assim como Moisés, no Antigo Testamento, que esperou 6 dias no alto do Monte Sinai, e o Senhor revelou a sua glória a ele, aqui os discípulos também, 6 dias depois, são levados a um alto monte. Veja o paralelo que tem com a história de Moisés, da maneira como Deus se revelou a Moisés. Os discípulos são levados a um alto monte, provavelmente o Monte Hermon, alguns dizem que é o Monte Talbot, mas não é, é o Monte Hermon. E eles recebem o privilégio de ver o nosso Senhor transfigurado. O termo transfigurado no grego é metamorphon, que significa uma transformação radical. Isso não significa que a natureza de Jesus foi transformada, mas sim que ele experimentou uma transformação radical em seu exterior para que a sua aparência ficasse de acordo com a sua natureza celestial. Para que ficasse absolutamente de acordo. O apóstolo Paulo vai usar o mesmo termo quando ele diz em 2 Coríntios, e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados, metamorfol, transfigurados, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. Em outras palavras, Paulo nos diz que, como consequência de vermos a glória do Senhor, estamos sendo radicalmente transformados, transfigurados de glória em glória. O efeito, irmãos, dessa transfiguração foi tão poderoso que até as roupas de nosso Senhor foram transfiguradas. Até as roupas foram transformadas. Elas refletem um branco tão resplandecente como nenhum lavandeiro antigo ou a máquina de lavar mais moderna que a gente possa imaginar no nosso armazém Paraíba, não poderia jamais alvejar, branquejar aquelas roupas. Tamanho foi o poder da transfiguração que ocorreu ali em Cristo. Mateus e Lucas, tratando desse texto, vão dizer que não apenas a roupa, mas também a face de Jesus resplandecia como um sol. Em outras palavras, as roupas resplandecentes e a face brilhante de nosso Senhor significam a transformação radical e a cobertura da majestade da glória divina em Cristo. Pois bem, Pedro, Tiago e João estão desfrutando de um privilégio que nem mesmo Moisés teve, porque Moisés só viu o Senhor pelas costas. Pedro, Tiago e João estão tendo um privilégio de ver a glória de Deus na face de Cristo.
A majestade de Deus na face de Cristo, na bendita pessoa de seu Filho. Que privilégio. Que maravilha. Que grandioso momento. Quando eu li isso aqui, e eu vi que ele levou só 3, e o texto diz, em particular, a sós, o texto é claro, eu fiz a seguinte pergunta. Jesus foi injusto ao se revelar dessa forma apenas a esses 3, deixando 9 de fora? Por que Jesus só se revelou dessa forma apenas a esses 3 e deixou os demais de fora? A resposta: porque ele quis. Ele é Deus. Ele é soberano. E aqui, irmãos, está mais um atributo incomunicável de Deus: a sua soberania. Deus é soberano e faz tudo como lhe apraz. A vontade dele é quem impera no final de todas as coisas. Ele se revela a quem ele quer, do modo que ele quer, e ninguém deve questionar. Vocês lembram quando Arão e Miriam se levantaram contra a liderança de Moisés, questionando por que Moisés era o líder, se Deus também falava com eles? Vocês lembram desse fato ocorrido em Números? Se não lembram, venha comigo rapidinho em Números, capítulo número 12, por favor. Números. Irmãos, que texto, que texto. É interessante. Quando eu li esse texto aqui, eu vi que a inveja é um pecado terrível, porque ela pega até os nossos irmãos de sangue. Dos cunhados nem se fala, né? Mas vamos lá. Números 12, versículo 1. Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita que este havia tomado. Pois ele tinha tomado uma mulher cuxita, e disseram: será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés não ouviu, mas o Senhor ouviu. Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês 3, dirijam-se à tenda do encontro. E os 3 foram até lá. Então, o Senhor desceu na coluna de nuvem, se pôs na porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e eles se apresentaram. Então o Senhor disse: ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão me faço conhecer a ele, ou faço com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Falo com ele face a face, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. Arão olhou para Miriam e eis que estava coberta de lepra. Veja, Arão e Miriam não perceberam que estavam questionando a soberania de Deus. Moisés só tinha as revelações da parte de Deus, não porque fosse melhor do que Arão e Miriam, mas porque Deus assim o quis. Porque era da vontade do Senhor falar com Moisés face a face, e não cabia questionamento por mais ninguém. E eles estavam questionando a soberania de Deus. É aí que está o perigo. Em Mateus capítulo 11, verso 25 a 27, Jesus disse o seguinte: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E veja o final: e aquele a quem o Filho o quiser
revelar. Perceba, está mais uma vez nosso Senhor declarando a sua soberania. Só conhece o Filho aquele a quem o Pai quer revelar. E só conhece o Pai aquele a quem o Filho quer revelar. Pedro, Tiago e João são um exemplo de que Deus se revela de um modo especial a quem ele quer. Preste atenção. Existem duas formas de Deus se revelar ou de Deus revelar a sua glória aos homens. Primeiro, de um modo natural, por meio da natureza. Salmo 19, versículo 1, por exemplo. E segundo, de um modo especial, por meio da iluminação do Espírito Santo na mente do homem a partir da palavra, a partir das Escrituras. Como é que funciona essa revelação especial? Como é que isso se dá? Como é que isso acontece? Então, ali está um homem. Aquele homem está morto em seus delitos e pecados. E ele não tem nenhuma ideia, nenhum vislumbre de como é a glória de Deus, de quem é Deus e dos valores dos céus e dos valores da eternidade. E ele não acha nenhuma graça, nenhum encanto na cruz de Cristo. Ele não acha nenhum encanto na igreja. Ele não acha nenhum encanto em nada que se refere a Deus. Ele não acha nenhuma graça, nenhuma alegria. Então, o que é que acontece na mente daquele homem? Ele passa, então, de uma hora para outra, a amar tudo aquilo, a adorar a Deus e a amar a Cristo acima de todas as coisas. Como é que isso acontece? Permita-me ilustrar o que eu vou dizer a vocês com uma história que aconteceu em 1672, por meio do físico e filósofo Isaac Newton. Isaac Newton, ele fez um experimento, do qual ele batizou de espectrum, onde ele percebeu que se um raio de luz branco passasse por um prisma de vidro bem polido, o raio de luz sairia do outro lado, como são as cores do arco-íris: vermelho, azul, violeta e por aí se vai. Verde. O raio branco vem, passa pelo prisma e sai do outro lado nas cores do arco-íris. Se divide as cores ficam divididas. Então, todas as cores, elas estão dentro do raio branco. Todas as cores estão ali. O que revela todas as cores é o espectro, é o prisma de vidro, é o vidro, que quando ela passa pelo vidro, ela sai do outro lado, mostrando a beleza das demais cores. Assim é a glória de Deus. Para ser revelada em suas multifacetadas belezas, ela só precisa da palavra como prisma. Como prisma. A palavra é o prisma onde Deus revela as belezas da sua glória. Um homem só conhece de fato as belezas da glória de Deus a partir de uma revelação da palavra. E isso ele faz, isso ele dá a quem ele quer. Seus atributos de bondade, amor, justiça, benignidade, misericórdia, graça, ira, benevolência, seus atos salvíficos de predestinação, eleição, regeneração, redenção, expiação, justificação, santificação e glorificação, tudo isso são as belezas da glória do Senhor. Tais belezas pertencem à revelação especial de Deus. E ele revela tudo isso a quem ele quer revelar. Não por merecimento destes, mas porque assim é do seu agrado, da sua soberana vontade. Então, deixa eu trazer mais um dado importante para vocês aqui. Neste mundo só tem 2 grupos de pessoas distintas para Deus. Neste mundo só tem 2 grupos de pessoas distintas para Deus. As que ele se revela de um modo natural e as que ele se revela de um modo especial. Só existem esses 2 grupos. Não importa se é negro, se é branco, se é vermelho, amarelo, se é alto,
baixo, magro, gordo, não importa. Só existem esses dois tipos de pessoas no mundo. O grupo de pessoas a quem ele se revela apenas no seu modo natural e o grupo de pessoas a quem ele se revela de um modo especial. Na prática funciona assim, a diferença de um e outro. Aquelas pessoas a quem ele se revela de um modo especial na sua palavra são os que recebem Jesus como seu Senhor e Salvador. Estes antes odiavam a Deus, estes antes odiavam as Escrituras, estes antes odiavam a igreja, estes antes odiavam o céu, estes antes odiavam qualquer coisa referente a Deus e a seus valores, mas Deus se revelou a eles de um modo tão especial, por meio das Escrituras, por meio da pregação da palavra, e essas pessoas que antes odiavam o crente, que odiavam a Deus, que odiavam a igreja, essas pessoas, elas passam agora a amar a Deus acima de todas as coisas, elas passam agora a amar o Senhor acima da própria vida. Estão dispostas, inclusive, a perderem a própria vida por causa de Cristo e do Evangelho. Essas são as pessoas que receberam a revelação especial de Deus por meio das Escrituras. Por outro lado, existem aqueles a quem Deus, em sua soberania, se revela apenas de um modo natural. E essa revelação, no modo natural, ela está mais para a condenação do que para a salvação. Aliás, ela está absolutamente para a condenação. Porque nenhum homem vai poder dizer que Deus não se deixou testemunhar, que Deus não deu provas de sua existência. Nenhum homem vai poder chegar diante do trono branco de Deus e dizer: Senhor, tu não se revelou a mim. E ele vai dizer: me revelei. Me revelei nas árvores, nas folhas, nas plantas, no mar, na terra, no sol, no universo, na criação de um modo geral. Lá estava eu me revelando. Então nenhum homem, Paulo vai dizer, todos são indesculpáveis. Ninguém vai poder chegar a dizer diante de Deus: a culpa é tua que não se revelou a mim. Eu me revelei. Mas o Senhor se revelou no modo natural, não no modo especial. Por que o Senhor não quis se revelar a mim no modo especial? E Deus vai responder: porque eu não quis. Lembra do que eu falei a vocês? É aí onde está aquela situação em que dois irmãos gêmeos, um cria em Deus e o outro era ateu. Deus se revelou aos dois. Deus se revelou a um de um modo especial e a outro no modo natural. Ao de modo especial se converteu e ao de modo natural permaneceu incrédulo, debaixo de condenação. Então, essa é a diferença. É que as pessoas as quais não receberam a revelação especial de Deus, elas permanecem como amantes desse mundo, inimigas de Deus, vivendo no pecado, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, escravos dos vícios, amam mais as trevas do que a luz. É por isso que nós temos muitos casos de adolescentes que cresceram na igreja, mas quando chega aos 18, 19, 20 anos, que saem de casa, também saem da igreja. Por quê? Porque elas eram trazidas à igreja. Mas Deus nunca se revelou a elas de fato de um modo especial. Porque via a igreja é uma ótima oportunidade de você receber a revelação especial de Deus. Mas isso ainda também não é garantia. Por quê, pastor? Porque está escrito: muitas pessoas que viriam à igreja, em teu nome nós profetizávamos, em teu nome nós expulsávamos demônio, em teu nome nós curávamos, em teu nome nós fazíamos isso, fazíamos aquilo. Judas, inclusive, andou com Cristo. Absalão conhecia a lei. Saul conhecia a lei. Era do povo de Deus. E o resultado foi que Deus nunca se revelou de um modo especial para essas pessoas. Por isso, você que é adolescente, que me ouve aqui, jovem, criança, senhor, senhora, preste bastante atenção nisso aqui. Peça cada dia mais em oração: Senhor, se revela a mim por meio da tua palavra, me mostra as belezas da glória eterna por meio da tua palavra, fala comigo por meio da tua palavra, esteja em contato, meu amado irmão e minha amada irmã, com Deus
pela palavra. Quanto mais você se afastar dessa palavra, mais a revelação especial de Deus estará de você. Quanto mais você se aproximar dessa palavra, mais a revelação especial de Deus estará próxima de você. Então você tem que estar em contato diuturnamente com a palavra. Ouvindo a palavra, lendo a palavra, estudando a palavra. Por isso que nós temos nessa igreja aqui 1001 oportunidades de estudar a palavra, de ensinar a palavra, de estarmos constantemente entregando a palavra aos irmãos. Por quê? Porque a gente sabe que é o único meio o qual Deus quis, em sua soberana vontade, se revelar de um modo especial para os homens. Por isso que nós temos que pregar a palavra. Por isso que o culto, o centro do culto tem que ser a palavra, a pregação. Ou vocês acham que não seria fácil para mim, como pastor dessa igreja, encher esse culto aqui com linguiça, encher com bobagem, danças, teatros, geograis e tudo mais. Me vestir de chapolim para pregar para vocês. Imagina a cena. Então, seria muito fácil. Atrairia até mais pessoas, eu teria até um público muito maior, mas eu não teria um público fiel à palavra. Eu não teria um público crente. Eu não teria pessoas aqui às quais Deus se revela de um modo especial e alcança pessoas que estão dispostas a morrer por Cristo se for necessário. Então, pergunta que não quer calar é: você está entre aqueles a quem Deus se revela de um modo especial ou não? Deus se revela a quem Ele quer e quando Ele quer. O que nos cabe fazer é analisar se nós estamos entre aqueles a quem Ele se revelou de um modo especial ou não. Ou não. Então, transfiguração, em primeiro lugar, é revelação. Segundo lugar, transfiguração é preparação. Transfiguração é preparação. E eu quero que você volte comigo a Marcos 9, veja o verso número 4 a 6. E lhes apareceu Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizer, por estarem eles apavorados. Só até aí. Observe. Os estudiosos dizem que aqui estão representados 2 grandes pilares do Antigo Testamento: a lei e os profetas. Moisés representa a lei e Elias representa os profetas. O fato aqui é que a aparição de Moisés e Elias representam o ponto de culminância, o ponto de encontro entre a antiga aliança e a nova aliança. E o que Jesus está ouvindo aqui é que a antiga aliança dará lugar à nova aliança por meio do seu sofrimento. Romanos 10:4, Paulo disse: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Em 2 Coríntios 1:20, Paulo disse: porque todas as promessas de Deus têm nele o sim, por isso também por meio dele se diz o amém, para a glória de Deus por meio de nós. Tudo culmina em Cristo. Em Efésios capítulo 1, Paulo vai dizer o mesmo. Então, Moisés e Elias, eles representam aqui o testemunho da antiga aliança, apontando para Cristo, apontando para Jesus. A palavra e obra dos antigos profetas agora vão se cumprir cabalmente na pessoa de Cristo. E o verso diz que eles apareceram e estavam falando com ele. A pergunta é, falando o quê? Em Lucas, capítulo 9, versículo 31, diz o que eles estavam falando. Veja, apareceram em glória e falavam da morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Que maravilha, irmãos, nós temos os sinóticos. Nós temos os 3 evangelhos sinóticos. Nós temos Marcos, Mateus, Marcos e Lucas. Porque às vezes o que a gente não tem em Marcos, Deus revelou em Mateus. O que a gente não tem em Mateus, Deus revelou em Lucas. O que a gente não tem em Lucas, Deus revelou em Marcos. E a gente tem uma resposta completa da parte de Deus. Aqui estava o que eles estavam conversando, ó. Apareceram em glória, falando e falavam da morte de Jesus.
que ele estava para cumprir em Jerusalém. Veja, este era o conteúdo da conversa da lei e dos profetas. Era o conteúdo da conversa de Moisés e Elias, que antes da glória viria a cruz. Antes da glória, chicotadas, escárnios, cuspidas no rosto. Antes do trono, o Calvário. Essa mensagem, irmãos, vem a calhar exatamente com o versículo 31 do capítulo 8, quando Jesus disse que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Veja como a transfiguração ela está ligada diretamente ao contexto anterior. Irmãos, eu não preciso falar muito a vocês, lembrando-os que se nosso Senhor sofreu antes de chegar à glória, não será diferente conosco. Ele já tinha falado da cruz como condição no discipulado. O que soubemos que aconteceu com aquela criança lá na Coreia do Norte é apenas uma das milhares e milhares e milhares de maneiras que o mundo dominado por Satanás tem para nos lembrar que antes da glória vem a cruz. Antes da glória vem a cruz. Era isso que Deus estava fazendo com nosso Senhor aqui. Estava lhe preparando para a cruz. Lhe preparando. Esse pequeno momento antecipado da ressurreição aqui, esse pequeno momento antecipado da glória, está apenas acontecendo como preparação para a cruz. Quando você vê Jesus sendo acusado falsamente, insultado, chicoteado, cuspido, esbofeteado, coroa de espinhos, gotas de sangue como suor, as zombarias diante da cruz e por fim a cruz, tudo isso tinha que vir antes da glória. Pedro queria ficar ali mesmo, se você observar o verso 5 e 6, queria antecipar a glória antes da cruz. Porque bom é estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, Senhor, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias, porque bom é estarmos aqui. Pedro queria antecipar a glória antes da cruz. E Marcos vai dizer que eles estavam tão apavorados que não sabiam o que dizer. Aí Pedro vai dizer isso. Só que tem, claro, um pano de fundo. Não é uma bobagem que Pedro diz. Há um pano de fundo aí. O que Pedro queria era que se cumprisse o que aconteceu no Antigo Testamento, em que Deus morava junto com o povo em tendas. Que Deus habitasse junto com o povo em tendas, voltasse a habitar. Essa era a ideia na cabeça de Pedro. Estava tão apavorado que imaginou que teria chegado esse momento. Irmãos, este é o ponto que separa o cristão maduro do cristão infantil. É o ponto que separa o homem dos meninos e as mulheres das meninas. Porque o cristão infantil, ele quer primeiro a glória, enquanto o cristão maduro sabe que primeiro vem a cruz. O cristão maduro sabe que nosso Senhor não o chamou para uma vida fácil e confortável enquanto ele peregrina nessa terra. Mas, ao mesmo tempo, o cristão maduro, ele caminha a cada passo com um coração cheio de esperança, porque ele sabe o que lhe aguarda na eternidade. Ele sabe da glória que existe do outro lado do rio. Ele sabe. Por isso que Jesus disse em Mateus capítulo 5, verso 10 e 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Mais tarde, o Pedro, que queria antecipar a glória antes da cruz, vai escrever o seguinte em sua carta, 1 Pedro 3,14. Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça,
vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Esta é a perspectiva que permeia o pensamento do crente maduro. Ele sabe que assim como perseguiram e mataram o seu Senhor, não poderá ser diferente com ele. Sua fidelidade a Cristo ofende ao mundo. Escute isso, irmão, aprenda isso, anote isso e grave isso no seu coração. A sua fidelidade a Cristo ofende ao mundo. A esse sistema de vida mundano, corrupto, podre. A sua fidelidade a Cristo ofende diretamente ao mundo. O mundo odeia quem ama a Cristo. O mundo odeia quem é fiel ao Senhor. O mundo odeia quem sustenta essa palavra. O mundo odeia e sempre odiará. Vai ser assim. Porque está escrito. Nós não podemos esperar outra coisa, a não ser ódio de lá para cá, ainda que daqui para lá eles recebam amor. Mas essa é a perspectiva. Então o crente maduro, ele sabe que vai vir perseguição por causa de sua fidelidade a Cristo. Ele sabe que vai vir, mas ele não tem medo. Ele não se angustia, como disse Pedro. Por que ele não se angustia? Porque ele leu a transfiguração. Ele leu sobre a transfiguração. E o que ele viu na transfiguração? Ele viu a glória prometida, que a glória prometida é real, que Moisés sofreu, que Elias sofreu na mão de Acabe e de Jezabel, mas agora estão na glória, estão em paz com Cristo. É essa a esperança do cristão, é essa a esperança do crente maduro. Sabe que vai passar pela cruz, sabe que vai passar pelo deserto, mas no outro lado, ele sabe que Cristo o aguarda para uma vida de glória para todo sempre. Amigo, não se angustie com a perseguição que se avizinha, com as intempéries, com os problemas, com as dificuldades que surgem em sua vida por causa de Cristo. E eu falo por causa de Cristo. Porque há perseguições, há problemas que não são por causa de Cristo. Às vezes é por causa da nossa língua grande. Às vezes é por causa das nossas afobações, das nossas precipitações. Aí vem problemas. Às vezes é porque a gente não consegue se conter e colocar o evangelho em prática. Aí a gente começa a ter problema no trabalho, a ter problema em todas as áreas da nossa vida. Mas as perseguições que nos vêm por causa de Cristo, nem se preocupe. Bem-aventurados são vocês, quando vos perseguirem e vos injuriarem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque antes de vocês perseguiram os profetas que viveram anteriormente. Então exultem, se alegrem, não se angustiem. Então, transfiguração é preparação. Terceiro e último lugar, transfiguração. E eu diria que esse é o ponto mais importante e que a gente vai dedicar uma concentração maior agora. Transfiguração é doação. Eu estou usando termos bem fáceis para os irmãos lembrarem. Revelação, preparação e doação. Volte comigo a Marcos capítulo 9, veja o verso de número 7 e 8. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. Vamos ler só o 7 agora, já a gente volta a ler o 8, mas vamos ler só o 7. Esse 7 aqui já tem o que a gente precisa. Este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. Observe, assim como no Antigo Testamento Deus descia numa nuvem no monte e falava com Moisés, da mesma forma ele fez aqui com os discípulos. Numa nuvem ele desce e a presença dele envolve os discípulos, e então ele fala: Este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. Os discípulos tiveram o grandioso privilégio de ouvir
literalmente a voz de Deus. Irmãos, literalmente. Vocês estão ouvindo a voz de Deus hoje? Estão, pela palavra. Mas eles estavam ouvindo a voz de Deus aqui do próprio Deus, da boca do próprio Deus. Que privilégio, que coisa magnífica. A primeira vez que Deus falou isso no livro de Marcos foi no capítulo 1, versículo 10. Mas ali apenas Jesus ouviu no seu batismo. Mas aqui os discípulos também ouvem Deus Pai confirmando a filiação de Cristo. Deus Pai deixa claro aqui que a supremacia é de Cristo. Cristo é supremo, acima de Moisés e acima de Elias. Cristo é o centro da atenção do Pai. Ele é a pessoa a quem os discípulos devem ouvir, escutar, dar total atenção. Cristo é o Filho amado, é o objeto do amor de Deus Pai, elevado à potência infinita. Vocês têm ideia do quanto Deus ama a Cristo? Do quanto Deus Pai ama o Deus Filho? Vocês podem ter ideia? Quanto você ama seu filho? Quanto você ama sua filha? Quanto você ama seus filhos? É muito grande, não tem como medir esse amor. Imagine quanto Deus Pai ama a Cristo. Então, quando eu leio esse verso, eu não vejo outra forma de interpretar esses dois versículos, se não entendendo que eles apontam para Cristo, sendo doado por Deus Pai como nossa glória. Como a glória da igreja, como a glória do crente. Porque quando falamos que Cristo é a nossa glória, que ele foi doado pelo Pai para ser a nossa glória, estamos dizendo que Deus Pai pegou o maior objeto de seu amor, o seu melhor, o motivo de sua alegria eterna, e nos deu. Em João 3,16, Jesus disse: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu o seu melhor, seu Filho, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que o abrace como a sua glória, não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja o que diz em Romanos capítulo 5, verso 8 a 11. Diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele, por Cristo, salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Perceba, Cristo, o Filho amado de Deus, veio morrer em nosso lugar quando obstinadamente pecávamos, afrontávamos a seu Pai, ridicularizávamos a seu Pai, quando nós éramos rebeldes a seu Pai. Deus deu o seu melhor para nos resgatar dessa condição de rebeldia. Cristo é a nossa glória. Então, o melhor de Deus Pai foi dado a nós sem merecermos. Por Cristo nós obtivemos a reconciliação com Deus, de quem estávamos apartados e debaixo da sua ira. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30 e 31 diz assim: mas vocês são dele, Deus, o Pai, em Cristo Jesus,
o qual se tornou para nós, Cristo se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Ou seja, se temos alguma coisa do que nos gloriar, Cristo é a nossa glória. Cristo é a nossa glória. Ele é o motivo da nossa glória. Não a nossa intelectualidade, não a nossa sabedoria humana, não a nossa justiça humana, que é farrapos, mas Cristo é a nossa glória, é a nossa sabedoria, a nossa justiça, a nossa santificação, a nossa redenção. Tudo o que temos e tudo o que somos está na bendita pessoa de seu Filho, Jesus Cristo. Por isso que Paulo disse em 2 Coríntios 2,14, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Em 1 Coríntios capítulo 5, verso 21, Paulo disse também, aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, Cristo, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Observe isso, irmãos, observe atentamente. Saber que quando Deus olha para nós, Deus já não enxerga mais os nossos pecados. Deus enxerga a justiça bendita de seu Filho, nos cobrindo por todos os lados, nos cobrindo por inteiro. Que os nossos andrajos, que as nossas roupas sujas de pecado foram substituídas pelas vestes limpas da justiça de Cristo. De que quando Deus olha para nós, Ele já não enxerga mais homens miseráveis em pecados, mas enxerga homens lavados e remidos pelo sangue do seu Filho. Isso é a nossa glória. Cristo é a nossa glória. Efésios capítulo 1, verso 4, 7, Paulo disse, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos. Por meio de Buda, é o que está escrito aí? Não. Por meio de Alá, é o que está escrito aí? Não. Por meio de Joseph Smith, é o que está escrito aí? Não. Por meio de Charles Taze Russell, é o que está escrito aí? Não. Por meio de Allan Kardec, é o que está escrito aí? Não. Por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito e sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. É em Cristo, Cristo é a nossa glória, irmãos. É doação, é Deus doando o seu melhor para nós. Em Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14, Paulo diz, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, o prêmio do soberano chamado de Deus no crente, ao crente, está em Cristo. Cristo é o prêmio do soberano chamado de Deus à igreja. Quem vamos receber no final? Cristo. Se no final de tudo isso aqui a gente não receber Cristo, a gente perdeu tudo. Mas se no final de tudo isso aqui a gente receber Cristo, a gente ganhou tudo. Em Colossenses capítulo 1, verso 26 e 27, Paulo disse, o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A este Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Aleluia. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo no crente, aqui está a riqueza do crente. A riqueza do crente é Cristo, a presença gloriosa de Cristo nele. Essa é a riqueza do mistério entre os gentios. Cristo no crente é a garantia de que o crente participará da sua glória. Sem Cristo, nada podemos fazer. Sem Cristo, estamos destituídos da glória, Romanos 3, 23. Sem Cristo, só há vergonha e horror eterno. Sem Cristo, o homem mais rico dessa terra é o mais miserável no céu. Sem Cristo. O que fazer então, pastor? O que fazer? Tome Cristo. Tome Cristo. E enxergue Cristo como a sua glória, como a esperança da glória,
como o seu advogado, o seu Senhor, o seu Salvador, o seu amigo, o tesouro de grande valor, o prêmio, o seu presente. Pai, você que está aqui me ouvindo, minha mãe, você que está aqui me ouvindo, você daria o seu filho como presente para morrer no lugar de seus inimigos? Dificilmente você faria isso. Muito dificilmente você faria isso. Mas Deus fez. Para morrer em nosso lugar. Quando ainda éramos seus inimigos. Aleluia. Então Deus Pai disse aos discípulos, no final do versículo 7, escutem tudo o que ele diz. Moisés também disse isso quando profetizou em Deuteronômio 18:15. O Senhor, seu Deus, fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A eles você deve ouvir. Escutem a ele, escutem a Cristo. Pois bem, aqui estava o profeta, o Filho de Deus, Cristo, o Filho de Deus, a quem os discípulos e toda a igreja devem ouvir. Ou seja, toda a igreja deve viver pelo que ele diz, fazer das palavras dele a única regra de fé e prática. Jesus disse em Lucas 6,46, por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? Por que me chamam Senhor, Senhor? Porque ouvir a Cristo, quando Deus diz, escutem ele, Deus está dizendo o seguinte, obedeçam o que ele diz, pratiquem, coloquem em prática, não sejam apenas ouvintes, porque sem obediência não há evidência de que você nasceu de novo. Sem obediência, não há evidência de que você é um eleito de Deus, de que você é um escolhido de Deus. Não há evidência de que você é um cristão verdadeiro. Amigo, escute. Você ouve a Cristo? Você pratica o que ele manda? Você obedece o que ele manda? Aí está a palavra de Deus. Escutem o que ele diz. O que ele diz é o que devemos ouvir. Então, permita-me concluir voltando a Marcos e ler no último versículo, versículo 8. E aqui eu fincarei a minha conclusão, extraindo daí uma última verdade grandiosa que temos nesse verso. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com eles, a não ser Jesus. De repente não havia mais a nuvem, nem Moisés, nem Elias, e olhando ao redor não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Irmãos, isso é o que vai acontecer com cada um de nós, quando chegar a hora do nosso último suspiro sobre a face dessa terra. Nós vamos olhar ao redor e só restará nós e Cristo. Só restará você e Cristo. Sua esposa, seu marido, seus filhos, seus amigos, seus vizinhos, nem Moisés, nem Elias, nem Davi, nem Jeremias. Quando o interruptor da UTI se apagar pela última vez, só restará você e Cristo. E nesse momento, para uns, ele estará como Salvador. E para outros, ele estará como juiz. No seu último suspiro, no último momento que você fechar os olhos sobre este mundo, só restará você e Cristo. Todo o meu esforço nessa mensagem hoje à noite, todo o meu esforço, é levar você a amar e estimar a Cristo mais que tudo nesse mundo. Mais que a sua própria vida.
mais que tudo que você possa imaginar. Mais que seus filhos, mais que seus pais, mais que seu marido, mais que sua esposa, mais que seu dinheiro, mais que seu emprego, mais que suas forças, mais que seu cansaço, mais que seu conforto, mais que sua própria vida. Esse é todo o meu esforço nessa mensagem. Para que quando chegar aquele dia e você olhar ao redor e só restar você e Cristo, que reste você e Cristo como seu Salvador e Senhor. Aí eu pergunto, quem será Cristo para você naquele dia? Será seu Salvador ou será o seu juiz? Atualmente, nosso Senhor já está sentado em seu trono à destra de Deus Pai para dar a cada um segundo as suas obras, quando tudo isso aqui se consumar. E eu digo a vocês, não espere o dia do juízo chegar para servir e amar a Cristo de todo o seu coração. Não espere, ali vai ser tarde demais. Tarde demais. Ame a Cristo. Estime a Cristo com todas as forças da sua alma, do seu entendimento, do seu coração. Quando, pastor? Hoje. Já. Agora. Faça dele a sua glória. Tome Cristo como a sua salvação, como seu Salvador. E naquela hora em que só restava você e ele, restou ali um filho e um pai. Restou ali um servo e um rei. Restou ali um perdido e um salvador. Naquele dia, sobrará apenas você e ele. Eu não poderei ir com você, nem sua mãe, nem seu pai, nem sua irmã, e nem você poderá vir comigo. Naquele dia, só restará você e ele. Então, tome Cristo como a sua glória. Deus doou Cristo para ser a nossa glória. Vamos ficar de pé e vamos orar.